Fala pessoal, bom dia! Aqui Edu Becker, para você que não me conhece. Eu sou professor da B3, professor de várias faculdades e estamos aqui para fazer um pequeno morning call, mas diferente dos morning calls que você vê por aí, este é semanal. Eu trabalho com gráficos de médio e longo prazo. Então, eu já estou na tela aqui com o gráfico semanal do Ibov, né? Ou seja, Edu, o que é um gráfico semanal? São essas barrinhas aqui, ó. Essa barrinha aqui levou uma semana para ser construída. Essa e essa. Todas as barrinhas levaram uma semana inteira para ser construída. Começou, por exemplo, pega essa barrinha aqui, ela começou na segunda-feira, abriu aqui, subiu, foi para cima até uma máxima, voltou um pouquinho, na sexta-feira fechou nesse preço. E assim é todo o gráfico. Então, olhando dessa perspectiva, eu tenho aqui na tela um prazo que vai desde março do ano 2020 até hoje, a gente percebe que o Ibov está num canal, né, um canal de baixa. Após a queda da Covid, né, o mercado retoma o seu crescimento, atinge um ponto máximo aqui em 24 de maio de 2021. Se você olhar lá embaixo, no rodapé desse gráfico, tem a datinha lá, 31 de maio de 2021, ele engata esse canal. Eu vou até pegar minha ferramenta para desenho aqui, e ele engata esse canal de baixo aqui, fazendo zigue-zagues descendentes, né? Só que aqui, ao invés de fazer uma reta, ele tenta fazer essa reta, não consegue e retoma isso aqui, né? Então, pela lei dos canais, né, pela lei da análise gráfica, né, o gráfico tende, né, a probabilidade maior é ele voltar para os extremos do canal. Aqui já falhou, ou seja, ele está com uma força um pouco maior para subir. Então tem essas bolinhas aqui que eu desenhei a semana passada, na semana do Cabral. Então há uma grande possibilidade do gráfico vir para cá, né? Então, olhando mais de perto, eu vou dar um zoom, né, a gente percebe essas divisões aqui, né, são os meses, né, fevereiro aqui embaixo, março, abril. A gente percebe que ao longo do mês de maio, né, que começou com essa barrinha aqui em cima da linha central do canal, ele começa a fazer barras positivas e chega aqui nesse ponto onde ele está, né, que é essa linha laranja, né, foi uma linha importante no gráfico diário. Vamos colocar aqui no gráfico diário, né? Se você olhar aqui no gráfico diário, essa linha começa aqui, nesse morrinho aqui, né? E agora essa linha importante passa para cá, aqui para cima. Deixa eu tirar essa branquinha e substituir por essa aqui. Ou seja, isso é uma resistência. O preço, se continuar subindo, poderá vir para cá. Então, como a gente sempre diz, análise técnica, análise gráfica, é uma questão de estatística e probabilidade. A gente analisa cenários. Então, no cenário 1, o gráfico romperia essa resistência, está vendo? Tem um topinho aqui, tem uma linha aqui, outra linha aqui, ele romperia e viria direto até aqui. No cenário 2, o mercado perdendo esse ponto, já já eu falo os preços, perdendo esse ponto, ele teria condições de vir buscar o fundo do canal, eventualmente esse último fundo aqui. Então, esses são os cenários possíveis. Edu, qual cenário você acredita mais? Eu, pessoalmente, acredito mais num cenário de alta. Então, mas para isso, o gráfico precisa ganhar aqui o 111,643. Isso aqui é Ibov diário, 111,643. E para ele me dar certeza, uma certeza maior de que ele vai subir, ele precisa fechar uma barra positiva acima dessa linha aqui, né? Para fazer uma barrinha verde aqui, hoje, pelo menos hoje, né? Então, se ele não fizer isso, dois cenários. Sempre tem cenários. Edu, você não sabe para onde o preço vai? Não, ninguém sabe. A gente traça cenários e decide o que fazer diante de cada cenário. Cenário número 2, ele perde essa mínima aqui. Deixa eu colocar um ímã para mostrar a mínima aqui, ó. Ele perde aqui o 108,546, fechando um candle, né, fechando uma barrinha dessas para baixo dessa linha. Em algum momento, não precisa ser hoje, fechando essa barrinha. Se ele fizer um cenário parecido com esse, aí as chances são maiores dele buscar ou essa linha de tendência de alta aqui, né, beliscar essa linha aqui, ou vir buscar a linha do meio do canal, ou
Aí nós estamos falando de o quanto ele poderá descer. O fato é que se ele perder, fizer esse candle vermelhinho aqui para baixo, ele tem chances maiores de descer. Então, cenário, por enquanto, de lateralização para o Ibov, né? Ele está preso entre os 108.546 e os 111.643, né? E enquanto ele não sair daqui, a gente considera que o mercado está com indefinição. Voltando aqui para o gráfico semanal, né? Perceba que nós estamos ainda na terça-feira, a semana agora começou, esses pontos aqui são representados por esse candle de indefinição. Então, se ele ganhar aqui em cima, ele vem buscar a linha laranja ali no 114.230. Se ele perder isso aqui, é chão para o Ibov. Beleza? Vamos ver agora o dólar. Dólar futuro, que está num movimento de queda, né? E aqui eu fiz esses estudos. Vamos tirar esses estudos aqui, né, que eu fiz a última vez que eu participei do programa do Alexandre Cabral, semana passada. Eu fiz esse desenho mostrando que o dólar, ele vem, apesar de estar numa tendência de longo prazo de recuperação, né, ele veio aqui desde 2003 caindo, e agora ele engatou uma recuperação, atingiu uma máxima aqui em 2015, outra máxima em 2020, né, e depois dessa máxima, ele volta aqui mais ou menos para esse miolinho aqui, que seria mais ou menos esta região aqui, que seria um preço médio do dólar, né? Ele está nessa região. Mesmo assim, né, estamos no gráfico semanal. Ele está em queda. Ele já perdeu esse fundo aqui, né, perdeu esse fundo e está trabalhando, né, está fazendo preços abaixo dos 5,021. Então, nesse momento, né, o preço ele fechou aqui em fechamento, dá uma olhada, fechamento dos 5,021, exatamente. Então, ele está trabalhando aqui na faixa dos R$5, e a tendência maior do dólar é cair, é continuar o seu processo de queda, embora esteja uma queda suada, assim, exprimida, vagarosa, lenta. Ele passa várias semanas de lado, cai um pouquinho, várias semanas de lado, e se ele voltar a repetir esse padrão, ele provavelmente, ele voltará a ficar de lado por mais um período. Aqui ele ficou por 110 dias, aqui ele ficou por 70 dias, e aqui ele já está há 40 dias. Então, eventualmente, teremos mais 30, 20 ou 30 pregões de lateralização com um viés de queda. Ou seja, se ele perder essa mínima aqui, se ele perder a mínima dessa barrinha, que é o menor preço que ele chegou, né, desde que começou essa congestão, se ele perder essa mínima aqui, 4,901 ou 4,90, ele deve buscar esse fundinho aqui, na região dos 4,740, 4,720, por aí. Então, viés de queda, cenário de queda para o dólar. O que mais que nós temos aqui? Nós temos, vamos pegar uma ação aqui de Petrobras, que são as ações que mais movimentam o Ibov, né? Petrobras e Vale. Petrobras está numa tendência inequívoca de alta. Peraí que ele mudou o gráfico aqui, deixa eu trazer ele para cá. Está numa tendência inequívoca de alta. Depois da Covid, né, ele começa a subir. Então, a direção para a qual ele se dirige é os 30,06, ou seja, ele está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, chegou aqui, fez essa linha de tendência de alta, fez esse fundo duplo, rompeu esse topinho aqui e está indo incólume aqui para essa região dos R$30,06. Então, a maior probabilidade de Petrobras é subir. Vamos dar uma olhada no detalhe aqui do gráfico diário, né? Você percebe também que ele faz esse fundo, ele não consegue colocar preços aqui abaixo dos R$18, R$18,65, né? Ele se mantém mais ou menos nessa linha, né, acima desse topo, fez um fundo, subiu, fez um fundo mais baixo, né, obedecendo essa linha aqui, né, de tendência de alta. Olha com que precisão ele traça essas linhas. A gente emenda, né, esse fundo com esse fundo e estica. Peraí, deixa eu tirar o ímã que ele está me atrapalhando. Vou fazer o seguinte: emenda esse fundo com esse fundo aqui. Perceba como ele vem testar esse cara aqui, essa linha de tendência de alta,
não consegue nem tocar nela, ultrapassa esse topinho aqui mais alto, né? Faz um candle de força, uma barrinha de força, né? E apesar da lateralização, a chance maior é dele subir. Então, de novo, dois cenários. Cenário número 1, ele volta para testar esse topinho aqui, né? Para depois continuar subindo. Então, um ponto de tomada de decisão é essa volta aqui. Beleza. Se ele continuar subindo, ele deve romper esse topo, né? E fazer. Deixa eu apagar aqui. Cadê a borrachinha? Deixa eu apagar esse cara aqui. Né? Romper esse topo e, eventualmente, fazer esse movimento aqui, né? Ele rompe, volta para testar, porque depois de cada rompimento, há, em muitas vezes, na maior parte das vezes, um reteste e ele vem buscar ali os R$30. Então, este é um cenário para a Petrobras. Ah, mas e se ele continuar caindo? Está cedo ainda para a gente avaliar, né? A gente espera que, se ele cair, ele deve voltar só aqui para a região dos 24,73, 24,70, para testar esse topo aqui que foi rompido, para depois continuar subindo. Agora, se ele perder essa linha de tendência, essa outra linha de tendência de curto prazo aqui de alta, que coincide aqui, você vê que esse é um ponto importante, né? Ou seja, se o preço vier para cá, ele tem várias coisas segurando, né, para não cair, mas se ele perder, aí ele deve voltar aqui para baixo. Mas, por enquanto, cenário de alta para a Petrobras, com possível correção. Isso aqui no gráfico diário. Beleza, isso é Petrobras, vamos ver Vale. Vale está num movimento de queda de longa duração. Vamos colocar aqui o gráfico semanal de Vale, para a gente dar uma olhadinha. Então, está aqui, Vale. Note que esta linha aqui, esta linha que está desenhada aqui, que começa aqui, toca aqui, perceba, deixa eu tirar isso aqui, ó. Esta linha aqui, vou até desenhar de novo em amarelinho para você degustar aqui, ó. Esta linha aqui começa aqui, passa por aqui e vem para cá. Veja como o preço respeita essa linha, né? Ele bateu uma vez, bateu a segunda vez e agora ele bate uma terceira vez. Então, o que acontece aqui é que, isso é gráfico semanal, né? Ele faz um pavio aqui, né? Ele faz uma recusa. O pavio é uma recusa, é um preço que desceu, aí entrou força compradora, ele subiu. Então, esta recusa ele faz aqui, não passando dessa linha. A semana não acabou, estamos na terça-feira, né? Então, até sexta-feira, o preço poderá fazer, de novo, dois cenários. Cenário número 1, essa barra fecha aqui para baixo. Fechando aqui para baixo, abaixo dessa linha, desse candlezinho aqui que fez esse pavio, se ele fechar aqui para baixo, o cenário é de queda para a Petrobras, e aí, da Petrobras para a Vale, e ele deve buscar esse fundo aqui. Se ele perder esse fundo, ele deve buscar esse finalzinho aqui, né? Essa regiãozinha aqui. Mas ok, está muito cedo para isso, estamos no gráfico semanal. Vamos observar esta barra dessa semana. Se ele fechar abaixo dessa mínima, deixa eu colocar a mínima aqui para você, que preço é, abaixo dessa mínima, abaixo dos 6478, o cenário será de queda e ele deve buscar essas regiões de preço aqui. Em primeiro lugar, essa região aqui, né, dos 60 e 70 até os 61, e depois isso aqui, mas isso aqui está longe para caramba, são meses até chegar aí, se ele descer. Muito bem. Cenário número 2, ele sente essa linha de tendência de alta, entra a força compradora e ele fecha um candle aqui, um candle positivo, que teria mais ou menos esta cara aqui, ó. Eu vou desenhar aqui um candle positivo, eu estou dando uma exagerada, né, para apagar o candle de baixo, você não se confundir, fazendo uma coisa assim, um candle de alta. Aí o cenário é de alta forte para a Vale, né, já que isso é um gráfico semanal, e ele deve buscar o topo da congestão, já que o cenário é de alta, né? Ele deve fazer o que eu chamo de chapéu de bruxa, né? Ele desce com uma inclinação, sobe com a mesma inclinação, desenhando aqui um chapéuzinho de bruxa de ponta cabeça. Então, esses são os dois cenários. Por enquanto, dentro do gráfico semanal, em definição, precisamos esperar terminar sexta-feira para ver como é que ele vai desenhar essa barra aqui. No gráfico diário, né, a gente percebe que ele faz um engolfo de alta aqui, né?
E é uma alta importante, ele precisa, no curto prazo, isso é gráfico diário, né? Você vê que ele já rompeu aqui esse fundinho e ele deve buscar aqui na correção esse topinho aqui nos 70,57. Então, gráfico diário mostrando um possível cenário de alta, graças a essa linha de tendência de alta aqui, mas perceba que só tem candles negativos, né? Então, é um cenário de alta, mas precisamos observar ao longo da semana o que ele está fazendo. Beleza, já vimos Petro, já vimos Vale, vamos só ver um banco, Itaú, depois a gente vê Bitcoin e encerra a transmissão. Então, Banco Itaú, ele fez aqui, estou no gráfico diário, né? Ele fez aqui um cup and handle, né? Um padrão de fundo arredondado com outro fundo arredondado, e normalmente quando ele faz isso, ele vai buscar 100% do movimento. Então a gente pega, opa, peraí, deixa eu pegar uma outra ferramenta. A gente pega daqui até o que é chamado de linha de pescoço, que é a borda da xícara, e ele está projetando um alvo, ou seja, ele repetiria essa altura aqui para cima, né? Um alvo de 30,38 que dá exatamente nesse topo aqui. E repare que a análise técnica aqui aconteceu como a gente sempre explica. Rompeu essa resistência aqui, voltou para testar e agora vai buscar, no primeiro momento, essa região, deve voltar para testar aqui, né? Deve fazer esse movimento de zigue-zague até chegar nos 30,38. Ele pode fazer isso ou pode ir de uma vez. Vai depender de fundamentos, vai depender da economia, mas o cenário é de alta para Banco Itaú, principalmente porque ele ainda não fechou um candle, né? Mas ele já violou essa máxima aqui. Significa que essa máxima não está tão forte. A gente espera que Itaú faça uma barra positiva, né? Ou hoje ou amanhã, estamos no gráfico diário ainda, uma barra positiva aqui. Muito bem. Se a gente olhar no gráfico semanal, ele está fazendo aqui um padrão de alargamento, né? Se você reparar aqui, ligar esses pontos aqui, ó, você vai perceber que ele está fazendo um padrão de alargamento para cima, mas horizontal aqui embaixo. Horizontal aqui embaixo. Deixa eu tirar esse ímã daqui, né? Horizontal aqui embaixo. Então, ele está de lado, a gente espera de novo que o preço vença a máxima desse candle aqui, vença o 27,76. Ele tem que ganhar o 27,76 dentro do gráfico semanal para mostrar disposição para ir para essas outras alturas aí, né? Principalmente o 28,72 e o 30,38. Muito bem, e finalmente vamos olhar aqui Bitcoin para fechar aqui essa transmissão. Bitcoin, e como vocês que acompanham a transmissão lá do Alexandre Cabral, aliás, hoje não teve, hoje é terça-feira, teríamos live do Alexandre Cabral, não teve, né? Não teve programa, então por isso que eu estou gravando, né? Para quem perdeu essa apresentação de gráficos aqui no programa, tem aqui no meu canal. Vou passar o link para o Alexandre Cabral também, colocar lá no Telegram dele. Mas, enfim, então está aqui, Bitcoin, né, que está numa tendência de queda, né, fez um topo, quase um topo duplo aqui, né, um topo um pouquinho mais alto, e agora ele desce com força para cá, e está há semanas, esse é um gráfico semanal, de lado aqui nessa região. Quando ele finalmente rompe, ele fica de lado novamente, né, nessa linha tracejada, que são esses pavios, não sei se dá para ver no vídeo, mas tem um monte de pavio aqui. Pavio é recusa, ou seja, o preço, trouxeram o preço até essa linha, voltou. Trouxeram o preço até essa linha, entrou força compradora, voltou. E aqui várias vezes, recusa. Me parece que o preço não gosta de passar por aqui, daqui para baixo. Quando passa, o preço volta para cá e, pela lei, né, da bipolaridade, todo suporte, quando rompido, vira resistência. Então, nesse momento, esse preço, essa faixa de preço aqui, que é os 29 mil, é uma resistência, o preço está brigando aqui. Se nós olharmos o gráfico diário, cadê gráfico? Diário. A gente percebe que ele fez aqui esse movimento como se fosse um ombro, cabeça a ombro, né? Um ombro, cabeça, ombro, perde a linha de pescoço do ombro, cabeça a ombro, começa a trabalhar aqui embaixo e agora ele faz um padrão de alta aqui, o que pode ser uma indicação de que ele vem buscar esse preço aqui. Porém,
temos esta linha de tendência de baixa aqui, né? Se você olhar aqui, você tem essa linha de tendência de baixa segurando o preço, né? Ligamos esse ponto com esse ponto e agora ela está segurando aqui, fez um padrão, um candle negativo. Então, cenário número 1, o preço vem e consegue fechar uma barra aqui para cima. Se ele fizer essa barrinha para cima, aí as chances são muito grandes dele vir buscar esse topo e esse topo. Já já eu falo os preços, né? Então, nesse cenário número 1, ele pode vir buscar aqui os 29.980, conhecido popularmente como os 30 mil, né? E depois os 31.100. Mas para isso ele precisa fechar uma barrinha azul, como essa aqui, né? Precisa fechar uma barrinha azul aqui para cima, né? Preferivelmente acima dessa linha tracejada aqui. Beleza. Cenário número 2, cenário de queda. O preço continua caindo, respeita essa linha de tendência de baixa e vem fazer um fundo mais baixo, já que ele está numa tendência terciária de queda, né? Então, ele faz um fundo mais baixo e vem testar esse topo aqui, perto dos 24.800, mais ou menos, né? Então, como é que eu sei qual cenário vai acontecer? Bom, se ao longo dessa semana ele fechar barras vermelhas e começar a descer, ele tem que perder aqui os 25.865 para mostrar que vai cair. Se ele romper essa linha de tendência de baixo e fechar aquele candle positivo, o cenário é de alta. Edu, o que eu faço? Eu estou fora de Bitcoin, então não entra. Espere ele se definir. Então, espere ele se definir ou pela queda ou pela alta. Então, espere ele romper isso aqui, fazer um candle de alta, e aí você entra comprado, ou espera ele vir aqui para baixo e parar de descer para você comprar mais aqui embaixo. Ok? Então é isso. Então, essa foi a transmissão. Eu não sei se eu vou fazer uma call. Eu fiz isso por causa do Cabral, né? Que não teve a live, né? Mas talvez eu faça um call semanal para deixar aqui no canal para aqueles que não puderem assistir o programa do Cabral ou para aqueles que operam por longo prazo. Você vê que a gente usa basicamente gráficos semanais, né? Para quem faz position trading, para quem compra um ativo e quer ficar com ele durante vários meses. Ok? Então é isso. Então, muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar se você assistiu até agora, é só que você gostou. Então, dá um like aqui no canal, se inscreve, manda para os amigos. Beleza? Então é isso aí. Então, encerrando a transmissão, boa semana para vocês. Um abraço. Tchau.